Bem-vindo ao canal do JB. Você que chegou até aqui, eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal e, se desejar, pode comentar, fique à vontade. Cristofascismo, o que é isso? A Igreja Evangélica Brasileira está envolvida? O termo cristofascismo é uma combinação do cristianismo e o fascismo, evidentemente. Esse termo foi cunhado pela teóloga alemã Dorothee Sölle em 1970. Sölle usou o termo para descrever segmentos da igreja cristã que ela caracterizou como totalitários, fundamentalistas e legalistas. Parecia que já estavam antevendo o que viria a acontecer muitos anos depois. Para ela, o cristianismo está em constante perigo do cristofascismo, afirmando que tememos o cristianismo, que vemos como a direção política de todas as tentativas de colocar Cristo como centro da vida social e da história. E que o ensino das igrejas cristãs sobre Cristo se transformou em algo que é ditatorial, em sua essência, e está preparando a sociedade para uma outra realidade que não são os ensinamentos desse mesmo Cristo. O cristofascismo permite aos cristãos que não se importem, que não se importem com outras religiões, mas também com outras culturas, com partidos que não marchem sobre esse mesmo conceito da bandeira de Cristo, sendo o Cristo final, normativo, o vitorioso, diferente daquilo que está escrito nas Escrituras, que esses mesmos seguem como regra de fé e não, apenas como regra de fé, prática não. O fundamentalismo, ele não tolera a pluralidade, não tolera a diversidade. Ele se pretende ser único. E para ser único, evidentemente, precisa eliminar todos os outros. Ao trabalhar com essa eliminação do outro, o fundamentalismo elimina quem pensa diferente dentro da própria religião, dentro do próprio cristianismo. E olhe, eu sei do que estou falando porque eu sofri isso. A laicidade do Estado, ela é ameaçada. E nós sabemos que o Brasil é laico. Porém, teoricamente, está na Constituição. Mas na prática, não. Porque essa laicidade, ela é pisada, ela é rasgada todos os dias no Brasil há muitos anos. Nós temos uma bancada evangélica muito grande que atua há muito tempo no país, é claro. Quando nós temos um presidente da República, no caso, Jair Bolsonaro, provavelmente que tem dupla pertença. O presidente, dupla pertença religiosa. O presidente era católico quando convém e evangélico também quando convém. Nós vimos que ele levanta na frente do palácio uma imagem de uma santa, mas anteriormente, ele estava se batizando nas águas do Jordão, aceitando a Jesus. Lá no próprio palácio entenderam que ele tinha aceitado Jesus. E aceitar Jesus não é julgamento meu, isso é da própria igreja evangélica. Você rompe com outra e qualquer religião. Quando você faz isso, você acaba de começar a participar de um grupo religioso específico. O sacro, como dizia inclusive um cientista da religião, Mircea Eliade, tornou-se um meio para marcar território, distinguir inimigos e, quem sabe, erradicar a diversidade. Seja ela representada por gays, por pessoas de outras religiões, imigrantes, pela própria modernidade que ameace essa tríade que eu já falei em outros vídeos. Deus, a pátria e a família, os homens de bem. O termo fascismo, ele está em alta no Brasil. Mais do que um xingamento, ele não se resume apenas como um sinônimo de extrema-direita ou do ultraconservadorismo. Ele tem uma relação, assim, com a imposição do medo e da violência física como um antídoto. Daí a incitação às agressões contra os declarados inimigos do Estado e de toda a sua supremacia como corruptos. Tratam como comunistas, minorias étnicas, inclusive as minorias sexuais. Aqueles que se intitulam de outro entendimento sexual. Há cristãos e lideranças que não praticam essas ações violentas, evidentemente. Há centenas. Mas seu silêncio, a sua omissão, como na Alemanha nazista, tornam-se apoio e promoção dessas posturas
corruptoras do Evangelho. Você que é evangélico sabe que nenhum profeta do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, eles eram amados pelo povo, porque eles faziam uma denúncia, vindas do próprio Deus. E normalmente essa fala, quando eles chegavam para o povo para falar, normalmente não agradava, porque o próprio Deus ia falar. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bem-vindos. Falamos em vídeo anterior, essa semana nós assistimos atônitos, né? Um cara que já foi exemplo para centenas de pessoas, porque eu participei, eu era um dos seguidores na minha adolescência, como um pastor de igreja, influente, que fazia denúncias sobre o evangelho, claro, na sociedade, mas não se envolvia com política, porque percebia a sua não vocação. Foi só ir além que o poder bateu a porta. E ele perdeu a vocação a que foi chamado. Pelo menos essa é a minha avaliação. Eu falo nesse momento do pastor neopentecostal Silas Malafaia, ao se envolver numa discussão política e empresarial, onde parecia que iria ter um ataque cardíaco. Ele falando no vídeo. Nunca eu o vi com a impressão que estava destilando ódio, né, violência em sua fala. A troco de quê? Quando deveria estar se preocupando com os seus fiéis, da sua igreja, empresários, os maridos, homens de bem, orientando e observando ao invés de destilar ódio na rede. Mas voltando ao assunto em pauta, a história registra como evangélicos alemães, de maioria luterana, colaboraram com o desenvolvimento do nazismo. Isso está na história. Isto por conta da sua fé em Jesus individualizado, sedimentalizado, que despreza o profetismo, que é bem caracterizado nos evangelhos, além de silenciar e até zombar da atuação dele entre os pobres e os marginalizados. A teóloga Sul, que eu já falei, ela diz que esse tipo de religião, ela conhece a cruz, tá? Mas apenas como um símbolo mágico de que Jesus fez por nós. Não como um sinal do homem pobre, que foi torturado até a morte como um criminoso político, ou um profeta. Este é um Deus sem justiça, um Jesus sem uma cruz. Muitos religiosos cristãos, no espaço público, em nome da supremacia branca e máscula, né, grupos racistas, cristãos armados, movimentos cristãos pró-vida que agridem verbal e fisicamente mulheres que desejam ter o controle dos seus próprios corpos e chamam de abortistas, como nós assistimos na televisão um cidadão de bem evangélico agredir profissionais da saúde e falar palavras de ordem violenta contra o Supremo Tribunal Federal. Um artigo escrito por Fábio Pi no jornal Intercept diz o seguinte: o conceito cristofascismo também se liga ao que o pensador alemão Walter Benjamin descreve como fascismo. Para Benjamin, a barbárie fascista não representa uma regressão civilizacional, mas está contida nas próprias condições de reprodução da nossa civilização liberal e burguesa. Ora, para esse autor, a ação fascista se beneficia das concepções conservadoras sobre a moral, sobre a família e o progresso, exatamente transformando o todo nacional em estado de exceção efetivo. É nessa guerra pelo Deus que o presidente alimenta a base de governo autoritário ao reforçar sua gestão do ideário maniqueísta, ao se assumir como presidente dos cristãos,
simplifica os conflitos políticos que passam a se dar, assim, nos embates do bem contra o mal. Nesse arranjo dessa guerra de deuses, se traveste na luta entre aqueles que representam o mal, e uma alegoria de caricaturas que qualquer um discordar, que discordar desses termos é um comunista, e outros termos mais. Então, o apelo à religião ele é usado como uma estratégia de comunicação para manter o caráter autoritário do governo. A laicidade do Estado, que nós já falamos, ela é ameaçada a todo tempo. Todo tempo. A igreja evangélica reformada, pentecostal, neopentecostal e pós-pentecostal caiu nessa. É Deus e as escrituras sagradas usados de forma promíscua. Onde estão os exemplos dos homens de bem? Onde estão os testemunhos de amor, de compreensão, de respeito ao próximo, de preocupação pelas famílias que foram destruídas por um vírus? Aonde estão? Cadê um presidente que não vai à TV, cara, se solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos? Cadê a igreja evangélica que não põe uma nota a esse respeito, mas querem abrir os seus templos e brigam por isso, porque se um bar está aberto, também nós devemos abrir a igreja. Milhões de brasileiros estão escandalizados. Membros das mais diferentes igrejas estão aturdidos com os caminhos para onde essa mesma igreja está caminhando, porque não são todas as pessoas que estão nas igrejas que estão com esse tipo de comportamento. Para aqueles, Jesus classificou como gente vestida de pele de ovelha, mas que por dentro são lobos devoradores. Está escrito em Mateus capítulo 15, verso 20. Escute só. A história não poupará os evangélicos. É isso aí, gente. Até a próxima.